Fala galera, salve, salve! Estamos chegando para mais um programa Chutando para Fora, aqui hoje com transmissão simultânea no canal Total Esporte Rio e também no canal Ninja Sincero. Então você que estiver assistindo a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like também, que hoje o programa está muito especial. Vamos falar muito também do futebol carioca. Hoje comigo aqui, Vitor Ginsburger, Jaque Jesus, Mário Bessa e a nossa convidada especial de hoje, Fernanda Maia. Boa noite, Fernanda Maia. Tudo bem? Boa noite a todos, Vitor, Mário, Jaque, querida. Ih, caiu o Jaque. Cadê Jaque? Brunão, um beijo pra você. A Jaque fica assim. Isso vai trocando? Gente, isso é muito moderno. Eu tô adorando isso aqui, hein? Um beijo para quem tá assistindo a gente. Vamos tentar bater um papo gostoso para passar esse tempo aí. Eu brinco que essa quarentena a gente está no modo sobrevivente, né? É um dia após o outro, aquela coisa de passa logo, né? Parece que a gente quer só comer, dormir e passar o dia. Comer, dormir e passar o dia. Para acabar logo esse troço. Então é o modo sobrevivência. Mas vai passar. E aí, olha que modo de sobrevivência bom. A gente bate um papo bom aqui e vê se o tempo passa mais rápido. É isso aí. Já que a Fernanda tocou nesse assunto aí, como é que tá a quarentena de Fernanda Maia? O que Fernanda Maia faz? Então, eu estava até no início do mês indo para o SBT para fazer o ao vivo, mas foi uma decisão deles tirar temporariamente o programa do ar, já que os assuntos esportivos estão bem escassos para você manter um programa de 45 minutos ao vivo na televisão aberta e outra, priorizar um pouco mais a informação do coronavírus, enfim. E aí a gente acabou ficando off um pouquinho. Em breve a gente retorna com o SBT Esporte Rio na televisão no SBT. Na rádio eu faço de casa, a gente continua às 8 horas da noite no de primeira na Rádio Mix 102.1 FM aqui no Rio de Janeiro. Faço aqui de casa, consigo fazer de casa. Rádio é mais fácil que TV para fazer de casa, né? E locução de estádio do Nilton Santos, não estou fazendo, obviamente, porque infelizmente os jogos estão paralisados, então não dá para eu ir lá falar para ninguém, né? Então eu fico em casa mesmo. A minha quarentena é essa. Faço rádio, a gente está pensando em botar um formatinho dentro do SBT Rio com esportes, quer dizer, isso pode ser para outra semana. E fico aqui lendo, vendo filme que eu adoro. Leio pouco sobre futebol, porque eu estou tirando um pouco de férias, já que está todo mundo de quarentena, então vamos parar de ler de futebol um pouquinho. Aí eu parei um pouquinho de ler de futebol, mas acabo fazendo na rádio. As notícias me procuram, eu não quero vê-las, mas elas correm atrás de mim. E nessa situação, Mário, né, e Vitor, a gente faz aqui também o Leandro, que a Fernanda conheceu também, né? Faz o Ninja Sincero comigo, né? Ele que é a voz, ele que bota os vídeos, ele que bota a cara nesses vídeos do Ninja. Ele não tá querendo fazer, o pessoal fica perguntando cadê o Ninja, cadê o Ninja? Ele se deu férias. Porque ele fala que ele não tem assunto para debater e ele gosta disso, ele gosta de debater futebol, ele gosta daquele programa raiz, aquele programa que levanta o assunto aí, polêmico, é o que ele gosta. Como hoje a gente não tem muito assunto de futebol, como você falou, a gente também mudou temporariamente o nosso formato aqui do nosso programa, estamos recebendo convidados, né, fazendo entrevista, então ele falou que ele só volta quando voltar o futebol. Ele não quer... Eu quando saio de férias, sem ser quarentena, saio de férias, porque é muito difícil eu tirar férias. Quando eu tiro, eu viajo, eu não leio nada de futebol. Se você vier com uma bola de futebol na minha frente, eu quero furar, isolar ela da minha frente. Eu quero férias de futebol, às vezes dá uma cansada, né? Aí o pessoal às vezes fala assim pro meu marido, nossa, que bom ser casado com uma mulher que gosta tanto de futebol, fala de futebol, vocês devem em casa conversar de futebol. Ele, não, eu falo sobre tudo com a minha mulher, menos com futebol, porque quando ele vem cá, o Henrique tá lá no Vasco ainda, eu não sei, liga pra ele e pergunta, que eu não quero. Eu quero falar de moda, de unha, sei lá, qualquer coisa, mas no futebol. E, Fernanda, eu vou abrir aqui pro Mário e pro Vitor já fazer suas perguntas também, esperando a Jaque já voltou aqui, também vou colocar a Jaque aqui. Cadê a Jaque? Eu tô sentindo falta dela. Vou botá-la aqui agora, ó, Jaque Jesus. Muito aí, bem. Jaque Jesus aí de volta, cadê? Jaque Jesus aí de volta. E, tá escutando, Jaque? Tá
Tô aparecendo, Jai? Ah, gente, a minha internet tá furando comigo hoje. Agora eu tô. Ficou mudo aqui, agora eu tô escutando vocês. A internet tá igual aquele a time minha com internet internet hoje já. tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível. Fernanda, conta um pouquinho pra gente aí, como é que você começou aí, como é que foi sua carreira, como apareceu Fernanda Maia? Conta pra gente. Eu sempre sonhei, desde muito novinha, a ser. Eu falava que era repórter de campo. Eu queria ser aquela pessoa com o microfone na mão que corria igual uma louca por dentro dos gramados depois de um jogo de futebol para saber com o jogador o que aconteceu. E aí, esse era um sonho meu. Eu cheguei na época de vestibular, né? Fiz aquele teste vocacional, fiz uma provinha lá e a psicóloga disse: Olha, eu tô vendo aqui no seu teste que você ou vai ser jornalista esportiva ou você vai ser professora de educação física, porque foi isso que te deu aqui nas suas aptidões. Aí eu peguei o resultado do teste, hoje em dia é Enem, né? Eu fui saber outro dia que Enem você faz uma prova para tudo. Mas na minha época, que eu tô velha, eu fazia uma prova para cada faculdade. Vocês aí devem achar que não, mas vocês não se escapam, não, menino. Vocês são dessa época também. Que você fazia uma prova para cada faculdade. Então eu decidi dividir. Metade das faculdades eu botei jornalismo, a outra metade educação física. Eu acabei passando para a UFRJ em educação física, cursei. Cursei pensando, no final eu faço jornalismo e tal. E no meio do caminho tentei ser preparadora física, que também era uma vontade minha, mas há 15 anos atrás, as portas eram completamente lacradas nesse sentido para as mulheres dentro de um staff de futebol. Hoje a gente até tem mais, mas preparadora física realmente até hoje não tem. E aí eu fui encontrando outros caminhos e uma frustração interna de não trabalhar com futebol. Eu falei, quero servir meu clube, sou botafoguense, eu quero de algum jeito trabalhar para o meu time. E aí eu vi um concurso de beleza, que não é nem um pouco meu perfil, não tem esse perfil. Eu falei assim, a única minha esperança. Tentei. Obviamente eu não ganhei, mas o pessoal lá do clube, do Newton Santos, falou, cara, a gente gostou muito de você, vem trabalhar com a gente. Eu nem sabia o que era, fui. E era para trabalhar no elevador. Fiquei no elevador um mês. Aí eu falava com o meu chefe, que era o Elcimar, falava assim, Elcimar, eu não posso ouvir o jogo? Não pode. Eu escondi o rádio no cabelo. E aí eu comecei a reparar que eu recebia o dinheiro junto com os gandulas. Falei, ué, é o mesmo chefe que o meu. Cheguei pro meu chefe e falei, eu quero ser gandula. Ele, quê? Não tem gandula, mulher? Você tá louca? Não tem roupa para você? Por favor, me dá uma chance. Eu visto roupa de homem, não tem problema. Eu quero ver o jogo. Aí ele, Fernanda, próximo jogo você vai ser gandula. Se você fizer uma besteira, volta pro elevador. 5 anos eu fiquei lá. 5 anos de boné, 1 ano, para ninguém saber que eu era mulher, eu escondi o meu cabelo. Depois me livrei do boné. E aí a imprensa como um todo já começou a reparar que eu era uma mulher ali. Que loucura, uma mulher na beira do campo. Hoje é muito comum, mas naquela época era menos comum. A gente tinha em São Paulo, em Minas, algumas gandulas, mas não era tão visto. E aí, fiz matérias e tal, e aconteceu aquele lance que não sei se todo mundo lembra, era uma final da Taça Rio, Botafogo e Vasco, eu recoloquei uma bola com velocidade, saiu o primeiro gol do Botafogo, foi a primeira vez que o Botafogo foi campeão dentro do seu estádio. Eu fui em todos os programas do Brasil, levei o nome do Botafogo comigo com o maior amor, como eu sempre faço, e aproveitei aquilo de uma forma bem deliciosa, mas não achei que ia dar em alguma coisa. E o Botafogo me chamou para fazer ativação de marketing. Eu fiz o ano inteiro, viajei o Brasil com o Botafogo, fazendo um evento Feijão no Fogão. E o jornal Lance me ligou e falou, a gente está precisando de uma apresentadora para um programa. Aí eu fui conversar com a mulher e falei assim, olha só, minha chefe, Luli, eu sou professora, você vai me dar um programa para eu apresentar? Eu não sei apresentar. Não, a gente quer aprender, vamos aprender junto. Fui. Fiquei 3 meses no Lance. O José Carlos Araújo, que é meu padrinho maravilhoso, lindo, que eu devo tudo a ele, me viu e falou lá na Band, eu quero essa menina aqui comigo, fazendo um programa novo que ele estava fazendo, chamava Os Donos da Bola. Esse programa que existe até hoje, estava começando na Band, e o José falou, eu quero essa menina aqui comigo. Tinha que ter alguém para fazer as redes sociais, eu cheguei para fazer as redes sociais, os anos foram se passando, aí eu fui para a Band News também, para a Rádio Bradesco também, eu deixei não só de só ler as redes sociais, como dar minha opinião também, muito por conta do Zé Carlos, que falava
professora de educação física aqui, dê também sua opinião, então ele me incluía como uma comentarista. E aí, assim, eu fui evoluindo, saí da Band, apresentei a televisão do Botafogo por 2 anos e meio, 60 episódios, foi maravilhoso. Depois fui para a Rádio Mix e SBT, com o mesmo José Carlos Araújo maravilhoso, me levou para lá. Ele decidiu sair, enfim, não aguentava mais fazer TV, imagina, 55 anos de carreira, e falou, você vai ficar. Eu falei, não, Zé, eu não quero ficar, não quero viver sem você. Ele, não, você vai ficar, eu vou sair, mas você vai ficar. E eu fiquei com o maior amor e faço até hoje o SBT Esportiva. Essa é a minha 5ª temporada no SBT, é a minha 5ª temporada no De Primeira na Rádio Mix, e aquela, né, o que vocês também são, todos nós somos, evoluindo a cada dia, né, na carreira que a gente escolheu, que somos privilegiados por trabalhar com o que a gente ama. Eu brinquei que enjoo de futebol, mas eu sou mesmo uma viciada em futebol, e agradeço a Deus todos os dias por poder trabalhar com o que eu sempre sonhei e com o que eu amo. E estamos aí nessa batalha, nessa luta. O Ulisses falou aí, olha lá, Mário, o Ulisses falou aí que ela ferrou o Vasco. Ou seja... E ele gostou. Ou seja, o jogo... Fala, Mário. Mudou completamente a vida. Foi, Jaque, foi mesmo. Ô, Castanha, e falando em ferrou, primeiramente, boa noite a todos que estão ouvindo a gente aqui. Tá me ouvindo? Na live. Eu tô te ouvindo. Ô, Jaque, rapidinho, tu tá parecendo ninja, com aquele delay bem pequeno. Primeiramente, boa noite, né? Tá falando com você, Fernanda. Boa Vitor, noite. Castanha, Jaque. Os ouvintes aqui da Rádio Pop Rio e também do canal Ninja Sincero e Total Esporte Rio. Esse é o sentimento, né, Castanha? Acho que em 2012, o que ficou foi isso naquela final. Por quem é aquela gandula? A pergunta que se fazia depois. Porque ela praticamente puxou um contra-ataque, né? Ô, Mário, foi eleita a melhor camisa 10 daquela partida. Um lançamento sensacional, né? Não, é sensacional. Porque se você pega o gol para ver até hoje, pô, a primeira... 90% passa quem aparece primeiro puxando o contra-ataque é a Fernanda. A bola... A Fernanda já vem, já joga a bola, se eu não me engano, era o Márcio Azevedo, não? Era ele mesmo. O Márcio Azevedo? Márcio Azevedo, Maxwell, gol do Louco Abreu. O Maxwell pegou a bola e ele bateu o lateral, o Márcio Azevedo cruzou pro Louco Abreu fez o gol. Então, o que você... Mas o que chama atenção não é o Louco Abreu, não é o cabelo do Márcio Azevedo, óbvio. Mas o que chama atenção é a Fernanda. Não, 2 pontos, né, Mário? 2 pontos chamam atenção. Um que o Maxwell bateu lateral pro Márcio Azevedo, que era para ser o contrário, né? O passe da Fernandinha, que é outro detalhe tão interessante do lance todo. E aí entra o ponto, porque eu sempre falo isso, o mérito da jogada toda é do Michael Suel. Porque eu fazia aquilo ali, aquela mesma jogada, eu trabalhava para o Flamengo, pasmem, eu trabalhava para o Flamengo. Eu trabalhava para o Fluminense e para o Botafogo. Eu não trabalhava muito para o Vasco, porque o Vasco tem sua casa, né? Tem o São Januário. Então, ele quase nunca era o mandante ali no Newton Santos. Mas naquele ano, e nos anos anteriores, o Maracanã estava em obra. Então, o Fluminense e o Flamengo jogavam lá. E o staff de Gandulas eram os mesmos, éramos nós. A federação conhecia a gente. Marcelo Viana, que é um querido, um beijo enorme para ele. O Marcelo Viana sabia do nosso trabalho, então ele chamava os mesmos gandulas do Botafogo para trabalhar para os outros clubes. E aquela jogada ali, eu fazia ela direto. Só que os laterais beijavam a bola, pensavam, secavam a bola. Eles não aproveitavam. E o Michael Suel foi muito perspicaz. Ele viu que a bola veio rápido e ele já se virou batendo e achando um jogador que foi o Márcio Azevedo. De uns anos para cá, virou essa moda do lateral bem batido, quase uma falta na área. Começou muito com o Palmeiras, né? E eu acho que às vezes falta um pouco dessa velocidade na reposição de bola. Não do Gandula, mas do jogador. Porque às vezes o Gandula faz e o jogador não acompanha. E você analisa que a jogada deu tão certo que até o Márcio acertou o cruzamento. Tadinho, Márcio. Mas, Fernanda, lá naquela época, lá, no dia mesmo, no fato, depois do jogo, o Maxwell falou com você, ele te agradeceu, vocês tiveram contato depois, ele relembra desse jogo até hoje? Não,
E o mais engraçado é que saiu em alguns jornais que a gente treinava. Cara, eu era muito fã, muito fã do Michael Swell, muito fã. Eu era tão fã que quando ele caía machucado, o médico, que era o Luiz Fernando, um baixinho, cabelinho branco, vocês devem conhecer ele de Gramado. O Luiz Fernando, ele já sabia que eu era fã. Quando ele caía perto de mim, o Michael Swell ali na lateral, que eu sempre trabalhava nos mesmos lugares, eu ficava olhando pro médico assim, e ele me olhava e fazia assim pra mim, ó. Tipo, foi nada não. Porque ele sabia que eu era fã do Michael Swell. Só que o Michael Swell cagava pra mim. Ele nem sabia que eu existia. Ele não tava nem aí. E aí, nesse dia, depois daquela bola, eu desci no primeiro tempo e o Botafogo chegou para mim, o meu chefe lá, o Wilson, falou: Fernanda, você sabe o que você fez? A imprensa toda tá me perturbando para falar com você. Você vai pro outro lado. Eu quero sumir com você. Eu falei: mas eu fiz besteira, não me tira, por favor, eu quero continuar sendo jogador. Não, quero saber, você vai pro outro lado. Aí eu desci, fiquei escondida no vestiário. Quando eu subi, o médico, esse mesmo médico que durante muito tempo brincava comigo do Michael Swell, virou para mim e falou: caraca, cara, você deu uma bola pro Michael Swell. Aí eu falei: pois é. E olha quem tá vindo aí, a gente subiu na escada. Quando eu olhei pro lado, era o Michael Swell. Aí ele: pô, valeu, hein? Aí fez assim com a mão para me dar um soquinho e eu dei um soquinho na mão dele. Só que quando eu dei um soquinho na mão dele, a gente subiu o último degrau da escada. E a imprensa fotografou esse soquinho como se a gente tivesse... Ensaiou. Fernanda Maia tá lá nos treinos do Botafogo ensaiando jogada. Lembrando que foi a primeira vez que eu falei com ele. A segunda foi quando eles estavam fazendo a volta olímpica. Uma jornalista, a Márcia do Dia, virou para ele e falou: Michael Swell, você não tem que agradecer a ela? Aí ele tirou um troço do punho que ele secava o suor. Que coisa, né? E eu peguei aquele negócio. E falou: toma de presente para você. Obrigada. Aí saiu nos jornais: Michael Swell agradece. Como se nós fôssemos best friends. Só que essas foram as duas únicas vezes da minha vida inteira que eu falei com o Michael Swell. Que depois eu continuei trabalhando lá e ele continuou não falando comigo. É isso. Nossa. Mas, Fernanda, E a torcida do Vasco, naquela época? Alguém te parou na rua, alguém falou com você, ficou bravo, nossa, você acabou com aquele meu jogo. O torcedor carioca, eu digo carioca porque é diferente em outras praças, né? A gente tem uma torcida que não é tão agressiva, né? A gente tem uma rivalidade muito grande aqui no Rio de Janeiro, mas a gente tem esse jeito meio, valeu, tá bom, beleza, sabe? Então, os torcedores vinham brincar comigo, vascaínos na rua. Assim, o brasileiro tem um momento de 15 minutos de fama de várias pessoas, né? Várias pessoas tiveram lampejos de sucesso, umas ficaram esquecidas, outras não, mas no Brasil a gente é assim. Então, aquele tempo que aquilo aconteceu, uns meses depois daquilo, eu era muito reconhecida na rua, porque a mídia me levou para vários programas, então o rosto fica muito marcado. Então eu era abordada muito na rua por vascaíno assim: fiquei bravo com você. Aí as frases eram assim mesmo: tu é Vasco? Sou, mas tudo bem, aí tira uma foto comigo. Quer dizer, a pessoa fica brava, mas não fica aquela coisa: vou te matar, vou arrancar sua cabeça. Não é. O carioca é mais leve, o futebol. O paulista... não que ele seja agressivo, não é isso, pelo amor de Deus. Mas o paulista, ele tem um jeito de levar a brincadeira no futebol diferente da nossa. Eles não são tão brincalhões como a gente. Eles são um pouco mais rudes com o futebol. A gente é um pouco mais leve. Então, eu dei um pouco de sorte em relação a isso. E também por ser o Vasco. Porque o Vasco, com o Botafogo, eles não são uma torcida com muita rivalidade, né? Não, eles têm até uma certa união. Tem uma certa união. Organizada. Então, eu dei sorte em tudo, em várias coisas. Papai do céu não dormiu. Nunca dorme, o Bilula tá falando aí que te cobra toda hora, ó. Vascaíno Bilula tá aí. Ô, Bilula, aqui assim entre a gente, não vou falar lá onde você sabe onde, que você é vascão, tá? Tá bom? Todo mundo sabe que o Bilula é Vasco, né? Todo mundo sabe. Deixa ele. Eu já falei pra ele: faz muita piadinha pra mim que eu acabo com a tua carreira. Bom, o André Fernandes aí, ó, o Hulk, parceiro, tá botando aí, ó: Fernanda Maia aproveitou a oportunidade.
É isso aí. Parabéns pro programa dela, muito bom. Pois a oportunidade às vezes está na nossa frente e a gente não vê, né? Quando aconteceu aquilo, eu ficava me perguntando assim, cara, como eu posso aproveitar isso? Porque hoje eu estou te contando uma história que já aconteceu. Eu já abri as portas entrei nas portas que abriram, escolhi as portas que abriram e entrei nas portas certas. Mas na época, eu não sabia como aproveitar aquilo. Imagina, se bota no meu lugar. Eu era uma pessoa normal, que acordava de manhã, dava a minha aula de personal e voltava para casa. E eu fiquei famosa. Eu ficava... Gente, eu tô aqui no Altas Horas, olhando pro Serginho Grosman. Como eu posso fazer isso virar uma oportunidade profissional para mim? Não sei. Ô, Fernanda... Eu não sei. As coisas foram acontecendo, né? É bem confuso. Na hora, você fica muito confuso em querer transformar aquilo em oportunidade. Na verdade, ela tá ali, mas você não tá enxergando. Você não sabe onde é que é a oportunidade nisso tudo, sabe? Ô, Fernanda, e você falou que o José Carlos Araújo, em 2013, ele gostou muito da sua desenvoltura, né? De frente das câmeras, porque você sai de um elevador, né? Para ser gandula e fazer a principal jogada de um time. Daqui a pouco você cai em evidência no futebol carioca e no futebol brasileiro, porque foi um lance que foi mostrado no Fantástico, foi mostrado no Brasil inteiro. Inclusive, e mudou a regra, né? E mudou muita regra, exatamente. Agora a bola tem que ser no chão. Acho que a regra tinha que se chamar Regra Fernanda Maia. Mas então, me fala um pouquinho dessa história com o José Carlos Araújo. Conta pra gente, para todo mundo saber como começou isso tudo, o que ele achou de bom em você. Você já falou que foi a sua desenvoltura, mas como foi trabalhar com ele, assim, em toda essa tua trajetória? Olha, primeiro dizer que tudo que eu tenho profissionalmente eu devo a esse cara. O Zé é um cara incrível, incrível. Inclusive, eu não sou a única apadrinhada dele, a gente chama assim na nossa área, vocês sabem, né? É o nosso padrinho ou a nossa madrinha, quem colocou a gente na mídia ou quem deu espaço para a gente abrir a primeira porta. O Zé é o meu padrinho e ele é padrinho de tantas outras feras que vocês veem aí na comunicação, no mundo esportivo, pelo Brasil. Ele é o padrinho, ele é um cara que ele tem essa generosidade, né? Porque quando você está na mídia, quando você está em evidência, você dá a chance para alguém começar, não é todo mundo que faz isso. Muita gente não faz porque tem medo da outra pessoa crescer e pegar o lugar dela, que tem insegurança, ou porque não quer ajudar os outros. O Zé não. O Zé é um cara que quer ajudar todo mundo o tempo inteiro. Então, ele quer achar talentos, ele é um verdadeiro caça-talentos, ele quer achar pessoas, ele quer ajudar as pessoas. E ele fala uma frase para mim, que eu levo isso para minha vida, que é: Fernanda, tem espaço para todo mundo. Ninguém precisa derrubar ninguém. Tem espaço para todo mundo. Se cada um se encaixar no seu lugar, todo mundo trabalha, todo mundo se evidencia e ninguém precisa matar ninguém para crescer na vida. E é verdade isso. O Zé me viu no Lance, apresentando um programa lá para a Web TV do Lance, Lance Total, o nome do programa. E ele é um cara super conectado, o Zé, ele vê tudo, ele sabe tudo. Eu nunca vi um homem com aquele cérebro dele, nunca vi. E aí ele falou com o Rodolfo Schneider, que era da Band, né? Falou: Rodolfo, eu quero essa menina comigo. O Rodolfo me chamou, me ligou e falou: oi, aqui é o Rodolfo Schneider. Eu não sabia quem era, que eu não escutava a Band News, e eu quero conversar com você. Essa história é muito engraçada. Aí eu virei para ele e falei: é Rodolfo, né? Aí ele: ô Rodolfo, então, eu tenho carteira assinada no Lance. Eles abriram as portas para mim. Eu não vou na sua emissora conversar com você. Se você quiser, você venha até a mim. Desliguei. Cheguei em casa e falei: mãe, um tal de Rodolfo Schneider. Quê? O Rodolfo Schneider te ligou? Mãe, quem é esse? Minha filha, ele entra com um boi chá de manhã, ele é maravilhoso. Falei: mãe, eu tava achando até que era um trote. Não retornei, porque eu sou orgulhosa. Passou uma semana, ele me ligou. Me deixou um telefone na caixa, né? Não tinha WhatsApp na época. Falou: ô, Fernanda Maia, tá mais fácil falar com a Dilma, que era a presidente, do que falar com você. Você pode me retornar? Meu número é tal. Aí eu liguei para ele, acabei indo na emissora falar com ele, ele me mostrou toda a proposta e tal, e eu acabei indo trabalhar com o Zé Carlos. Foi o maior passo, talvez o passo mais importante que eu dei na minha carreira.
na minha vida, assim, porque a nossa vida profissional muda a nossa vida pessoal também, né? Então, na minha vida, foi um dos passos mais importantes que eu dei. Foi uma escolha, né? Eu escolhi sair do lance e ir para lá, sabe? Eu escolhi. Eu abri mão de uma coisa que eu tinha para ir para uma coisa que eu não sabia se ia dar certo. E foi a melhor coisa. O Zé Carlos é um cara que dá espaço, que conversa. Eu brinco que até o silêncio do Zé Carlos te ensina. Eu sempre sentei ao lado dele na redação, sempre quis sentar ao lado dele. E às vezes até ele silenciosamente escrevendo o texto dele, aquele silêncio dele te ensina, sabe? Ele é um cara, assim, extraordinário. Onde ele passa, eu estendo um tapete vermelho pro Zé Carlos, porque ele é formidável. Vitor. Mestre, né, cara? Realmente é uma honra, né? Boa noite, Fernandinha. Cara, a gente sabe que o futebol é um mundo muito machista, né? E você brilhantemente conseguiu, com a sua potência, né, que você é, todo mundo sabe disso, a sua categoria que é dentro do programa, não foi à toa que chamou a atenção de José Carlos Araújo, né? E como é para Fernanda Maia, entre os bastidores, até você chegar hoje, né, deve ter passado por algumas situações bem complicadas nesse mundo aí do futebol, por ser machista e tudo. Você já contou ali como Gandolinha já tinha um certo preconceito, imagina para chegar onde você chegou, né, Fernanda? Isso assim, no rádio, eu não sei qual de vocês aí faz rádio, aqui é uma rádio, né? Mas uma rádio, há quanto tempo vocês fazem rádio e tal, mas a gente que é de rádio, a gente sabe que o bordão é tudo. Se eu entrar todo dia aqui e chamar Castanhinha, todo dia eu falar isso, daqui a 2 meses, todo mundo vai conhecer ele como Castanhinha. E isso é bom, é uma marca. É como se fosse o teu logo, né? Visualmente falando, o bordão traz isso pra gente. E assim que eu comecei a trabalhar com o José Carlos Araújo, ele criou esse bordão para mim. A gandulinha mais famosa do Brasil, Fernanda Maia. Você acha que eu vou falar para ele que eu não quero? Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí que ele me chama de gandulinha. Olha, eu quero mais é que ele me chame de gandulinha. Então, assim, por muito tempo que eu trabalhei com ele, até no ano retrasado, ele sempre falava, esse era o bordão dele para mim. E era assim que as pessoas na rua me falavam, a gandulinha mais famosa do Brasil. A gandulinha... Tô nem aí, gente, isso é uma marca. E assim, ganhar uma marca do José Carlos Araújo, que isso? Eu ajoelho e glorifico, porque é assim que a gente faz. E aí muita gente nesse caminho falava, você não pede para ele parar de te chamar de gandulinha? Isso para você não é bom, para você evoluir? E veja, eu me tornei apresentadora de um programa sendo a gandulinha. E se você me perguntar, muita gente quando vai me entrevistar fala, a gente pode falar do lance lá da gandula? Gente, mas eu tô aqui por quê? Claro que a gente pode falar. Vamos conversar daquele dia. Eu amo aquele dia. Eu tenho um respeito pelos gandulas. Que vergonha há em ser gandula? Nenhuma vergonha. Pelo contrário, a gente sente o cheiro da grama, a gente vê o lance de perto, a gente ganha para ver o jogo, né? E participa, porque estou aqui eu viva para mostrar para vocês que a gente pode participar da jogada. Então, assim, isso para mim é uma coisa bem, bem leve. Eu levo na maior... Como o Los Hermanos não queria falar que cantaram Ana Júlia. Gente, os caras apareceram pro Brasil com Ana Júlia. Se eles têm vergonha, não pode. É a música que levou eles ao sucesso. E depois eles começaram a mostrar a verdadeira identidade deles, que é muito longe daquela canção. Mas, enfim, não foi ela que levou eles até ali? Que nem a mim. Pode me chamar de gandula à vontade, eu não tenho a menor... Inclusive, criei um projeto para os gandulas, para valorizar os gandulas no Brasil, e cagaram pro meu projeto, tá? Mas tudo bem. Já mandei para a federação e nem ligaram para mim, mas tudo bem. Um dia eu vou conseguir. Mas fiquei sabendo outro dia que os gandulas do estádio Newton Santos têm carteira assinada há 1 ano. Boa, isso é boa. muito bom. É ótimo. Muito bom. Fernanda, antes da sua história como jornalista, você já tentou buscar espaço dentro do futebol como preparadora física, por você ser professora? Já, eu tentei ser preparadora física, mas não consegui. Eu não vou dizer para você que eu bati na porta de 1000 clubes e tentei. Não, porque quando a gente está fora do futebol, é muito difícil a gente entrar e saber como entra. Então, eu era uma menina, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu era uma menina de 18, 19 anos, cursando, né?
com quem que eu falo? Eu vou lá, toco a campainha do América, eu vou em Olaria, toco a campainha do Olaria, eu vou no Botafogo, é o quê? Na sede? É no Maracanã que eu vou? Você não sabe como, hoje em dia, essa globalização, a gente pode mandar um direct no Instagram para um jogador, para um preparador que a gente descobre. Naquela época, o que a gente sabia de notícia era no impresso, na televisão e no rádio. Eu não sabia, por exemplo, o nome do staff do Botafogo. Hoje tem um site, tem um Instagram de todo mundo, você sabe quem é um fisiologista, tem fisiologista. O futebol evoluiu muito. E as mídias também. Então, hoje, uma pessoa que quer trabalhar com futebol, ela consegue pensar por onde ela vai entrar mais facilmente do que eu há 15 anos atrás. Então, 15 não, 12 anos atrás. Então, eu não sabia por onde entrar. Eu me lembro que uma vez eu fiz um evento, eu dava aula de vôlei. Quem me conhece pessoalmente pode gargalhar, que eu tenho 1,57 m, mas eu dava aula de vôlei. E aí eu estava dando uma aula num evento de praia, e estagiária, né? E vi um cara chamado Vinícius Eutrópio, que hoje ele foi interino muito tempo Fluminense, hoje ele é treinador, né? E ele deu uma palestra para o pessoal que estava trabalhando. No final da palestra eu abordei ele, falei, cara, meu sonho é ser preparadora física, eu queria muito, o que eu faço? Ele marcou um almoço comigo, me mostrou uns slides, como é que eu podia fazer, que eu podia entrar num curso tal. A gente vai ter um papo bem legal até, mas não surtiu em nada, assim. Eu continuei sem saber qual é a porta que eu entrava, que ela estava fechada e eu não sabia entrar. E hoje em dia, talvez é mais fácil porque as pessoas sabem o caminho, né? A globalização torna isso um pouco mais fácil, e porque as portas estão um pouco mais abertas no mundo do staff do futebol, um pouco. A gente tem fisiologistas mulheres, a gente tem nutricionistas e psicólogas que sempre tivemos, né? Isso na minha época também já tinha, mas não era essa a minha carreira. Mas a gente ainda não tem treinadora no futebol masculino e a gente ainda não tem preparadora física no futebol masculino. A gente tem uma treinadora em Portugal. Claro, deve ter pipocado do mundo algumas coisinhas assim. Mas no Brasil, eu nunca vi uma mulher na área técnica, em pé, à frente do seu banco, treinando um monte de homem. Eu vejo mulher treinando mulher, mas não mulher treinando homem. Isso a gente ainda não chegou. Eu até penso que a maior barreira, talvez hoje, seja a liberdade que os jogadores têm no vestiário. O que acontece no vestiário? Eles ficam pelados, eles tomam banho, eles conversam pelados e etc. Então, a fisiologista não está naquele momento, a fisioterapeuta nem sempre está ali, o nutricionista, o psicólogo, mas o preparador físico está, o treinador está. Então, talvez essa seja a porta fechada ainda para a mulher dentro do futebol masculino. Essa liberdade que de boa, pode parar, né, gente? Vamos botar uma calça. Não, né? e tem Vamos também o botar papo, uma calça, mas tudo bem, né? Tem o papo contrário, né? Os homens treinam as mulheres e acontece a mesma coisa. Pois Será que não dá uns 5 minutos, 10 minutos ali para ter um pouco de liberdade ali e o cara precisa do lado de fora do vestiário? Olha, na mesma forma disso aí, ao contrário, como tu falou, viu? As mulheres, o treinador, ele não fica no vestiário junto com as mulheres, né? Tem seus momentos, né? A preleção para tudo, né? Eu já treinei mulher também, então elas vão lá, trocam de roupa e tal, e depois no outro local. Então é mais até questão de pós-jogo, mas aí o treinador nem sempre entra. Eu acho que isso aí, Fernando, dá para levar tranquilamente. Então, dá para levar, mas será que o mundo quer? Eu acho que tem muito preconceito ainda. Eu vejo a porta abrir em outros espaços do futebol, mas não nesses. Por que essa seletividade? Eu não acho que porque ainda é muito preconceito. Ainda há muito preconceito, sim, de que a mulher não é capaz em algumas coisas no futebol, e eu não preciso dizer para todo mundo que isso é ridículo. Mas eu também acho que há uma comodidade da classe. Eles são acomodados no que eles fazem todo dia. Desde que eles são do fraldinha, eles ficam pelados com o treinador deles e eles não querem mudar hoje. Para a mulher chegar e mudar isso,
ela já tem que ter muita experiência, porque até com um treinador que está chegando, eles não respeitam. Não estou falando de ficar pelado ou não, estou falando num total. Né? De aceitar aceitar o treinador, a filosofia, o que o cara tá falando e tal, e realmente, tal, e tal. Isso aí é um dos piores do vestiário. Eu tô dando um dos problemas que devem existir muitos para não ainda existir mulheres. Eu acho que em breve não, infelizmente, mas isso vai um dia acontecer, mas isso vai ter que mudar muita coisa. Quando eu fui gandula, que eu cheguei lá a primeira vez, o rapaz me deu uma sacola de roupa e falou, pode se vestir, seu vestiário é esse. Quando eu entrei, eu vi assim que eles estavam de sunga e tal, eu saí, eles botaram a roupa, eu cheguei, mas eu sou abusada, né? Eu virei e falei, oi, prazer, meu nome é Fernanda, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou passar a trabalhar com vocês aqui todos os dias. Eu queria pedir, por favor, para vocês trocarem de roupa dentro do banheiro. E quando vocês forem fazer xixi, vocês fecharem a porta, porque ninguém aqui é índio e mora na Oca. Aí eles me olharam com os olhos desse tamanho. Mas foi uma forma, eu brinquei, e aí eles aceitaram. E toda vez que eu ia entrar no vestiário, eu tinha que gritar, tem alguém pelado aí? E eles falavam, não. E aí eu entrava. Imagina uma treinadora, tem alguém pelado aí? Não. E você acha que os caras querem mudar? Bruno, você que já foi treinador, você conhece eles. Eles, no íntimo deles, ali dentro de um vestiário, você acha que eles querem mudar? Ô, Bruno, essa pergunta é meio constrangedora, hein? É uma cultura estabelecida. Isso, Jaque, você foi perfeita. É uma cultura estabelecida. Para mudar é tão difícil, está enraizado. Mas a gente consegue, Jaque. A gente consegue. Já mudamos tanta coisa. Fernanda, eu acho que vai muito além disso, como você falou, você vê muito homem treinando mulher. E poucas mulheres, aliás, quase nenhuma, né? Não, futsal, nenhuma no Brasil. No futsal a gente ainda tem, né? No futsal a gente tem, né? Aqui no Rio mesmo tem algumas, né? Mulheres que dirigem homens, mas eu acho que é muito mais ainda um preconceito ainda de mulher no futebol, um lance mais machista que tem dos homens, que não dão essa oportunidade para as mulheres. E como eu falei, eu conheço um monte de mulher aí que sabe muito mais de futebol do que homem. E às vezes falta essa oportunidade realmente, entendeu? Não é só simplesmente por causa dessa situação, porque isso aí, como você falou, dá para se adequar, né? Dá tranquilo. Mas então, não é assim, mas não é tão simples, dá para se adequar. Porque para se adequar, todo mundo tem que querer. E eu não sei se as pessoas querem. Eu quero, a Jaque quer, com certeza. Eu e a Jaque queremos. Mas por quê? Porque inclui a gente, nós somos mulheres, a gente quer nosso espaço. E eu sou uma pessoa, uma mulher que... a Jaque me conhece. Eu quero mais é que as outras mulheres brilhem e brilhem. Porque quanto mais elas brilham, mais espaço eu tenho. Porque quando uma mulher apresenta um jornal nacional, eu entendo que eu também posso apresentar. Mas quando só tem homem apresentando um jornal nacional e eu nunca vi uma mulher, eu penso, será que eu posso? Então, o fato de uma mulher ocupar um espaço, ela inclui as outras mulheres junto com elas. Porque é assim que as mulheres precisam enxergar. Ela está ali e ela está abrindo uma porta para eu entrar. Quando eu entro numa porta que está fechada, eu deixo ela aberta. Eu deixei ela aberta e alguém vem atrás de mim e entra também. Se eu entrei numa porta fechada e a Jaque vem atrás de mim, a Jaque entra na porta. Então, assim, as mulheres precisam, não todas, claro, mas muitas mulheres precisam entender isso, que quando uma mulher está ocupando um espaço, é para o bem dela também. Então, a gente que é mulher, a gente sabe que essa questão do mas é uma questão de não sei o quê, mas pode mudar. Pode, mas ninguém quer. Até chegar uma mulher, barulhar o negócio, conseguir, vai lá, eu vou fazer, e blá, e chegou com o pé na porta, abriu, aí arreganhou a porta, aí a gente entra também. É muito... E assim, você me perguntou, você já passou preconceito. Às vezes é um preconceito que nem a pessoa sabe que ela está exercendo. Tipo, até que você entende de futebol. Até? Eu tô num bar com o Vitor bebendo uma cerveja e ele entende de futebol. Vitor, você já ouviu essa frase? Até que você entende. Mas eu já. A Jaque também. Imagina. Você precisa ficar comprovando toda hora que você entende. Exatamente. Você tem que ficar se reafirmando. E em relação às mulheres, eu acho também assim, a questão de espelho, né? Uma sendo espelho para a outra, uma abrindo a porta, uma ajudando a outra. Eu acho que isso ocasiona mais espaço
e vendo que existem mulheres, sim, trabalhando de futebol, falando de futebol, não pela sua imagem, não pela sua beleza, mas sim porque entende, porque gosta. Mas você precisa ficar se reafirmando. Mas eu acho isso bom, ficar se reafirmando, porque você estuda mais, você aprende mais. Eu acho que isso eu já vivi muito isso também hoje eu não passo mais muito por isso, porque eu acho que eu já esfreguei na cara das pessoas algumas coisas. Então, eu já passei dessa parte do tá bom, o que é impedimento? Sabe, dá uma vontade. Eu já falei, eu não posso falar aqui, mas já o Ulisses que está vendo a gente sabe que eu já respondi com palavrões várias vezes. Não, aqui você pode ficar à vontade. Aqui você pode ficar à vontade. Você tá no canal do Ninja ou Sincero. Você gosta de futebol? Então escala o seu time de 60. Então escala você o de 32. Me conta a história das Copas. Aqui não tem esse negócio. Nós temos mulher participando do programa aí, efetivamente, né, dona Jaque Jesus? De vez em quando ela cai aí, fica caindo, mas ela está sempre aí, efetivamente. Mas geralmente ela cai quando a gente fala de Vasco. As cores que ela defende. Aí tu tá dizendo. Você tem certeza que você quer falar disso? Ô, Fernanda. O pessoal está perguntando aqui. O pessoal está perguntando aqui se algum jogador, né, já faltou com respeito com você na época que você era gandula, e também o lado contrário, se eles te respeitavam também, ou se te cantavam muito ali na beira do campo. Né? Poucos me cantavam. E nunca era o visitante. Tipo assim, o Santos vai jogar lá no Newton Santos. Poucos vinham falar graça, porque a gente ficava no vestiário do lado do visitante. Então, quando a gente descia as escadas do intervalo ou do fim do jogo, a gente descia junto com eles, né? E muitos se espantavam de ver uma mulher ali. Olhavam, tipo assim, gente, o que é isso? O que essa garota tá fazendo aqui, né? Com roupa de homem ainda, que hoje, ainda bem, as meninas usam roupas normais, meninas, né? Não existe roupa de homem e de mulher, mas aquelas roupas mais largas, né? Aquele bermudão, aquela coisa mais largona, e era assim a roupa. E aí eu olhava, tipo assim, parecia que eu dormi na casa de alguém, que eu não tinha roupa, me presta a roupa aí, eu só tenho essa, sabe? Que você põe a roupa que não é sua. Era assim que eu trabalhava. E era uma coisa estranha para eles. Já ouvi gracinha assim, de muitos jogadores, mas a maioria me respeitava e me respeitava sempre. Depois daquela bola, então, eu ganhei uma credibilidade com os jogadores que eu fiquei tão emocionada, sabe? Um respeito. Eles vinham falar comigo. Eu me lembro que o Lucas que foi para o PSG, né? Na época ele era do São Paulo. Um pouco depois daquele lance da bola, ele foi jogar lá com o São Paulo. E ele me abordou, veio me parabenizar, falou, pô, que legal, Fer, me chamou pelo meu nome. Pô, eu pensei assim, cara, deve ter falado assim, pô, bela assistência. Estão precisando do meio de campo aqui no São Paulo, assim. Não, ele brincou, Fernanda, vê se não vai fazer hoje aquela jogada, hein? Pô, não atrapalha o São Paulo, não. Aí apertei a mão dele, foi super classudo. Eu fiquei tão feliz, e assim, essa era a maioria, sabe? A maioria era de gente que me respeitava. Tinham os babacas. Né? Eu me lembro uma vez que um babaca, eu não vou falar o nome, ele não pode falar. Não vou falar. Fica à vontade. Ele era do time visitante. E aí eu desci melhor ainda. Junto com ele. Aí ele olhou para mim e falou, pô, trabalha aqui? Aí eu não respondi, porque eu queria responder, não, eu tô aqui soltando pipa. Aí eu não respondi, virei pra frente. Ele, pô, tu é marrenta, hein, mas tu é bonita. Ignorei. Aí a gente foi entrar na mesma porta. Aí ele virou pro segurança e falou, o segurança do estádio que eu trabalhava e me conhecia. E sabia a braba que eu sou. Aí falou, abre aí que ela tá comigo, ela vai entrar. Aí eu falei, não tô com ele não, eu tô trabalhando e eu nem quero estar com ele, tá? Aí o segurança falou, vai lá, Fernandinha, vai lá, bom trabalho, pode entrar lá. O cara ficou com o olho, tipo assim... Zé Banana, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Pô, pelo amor de Deus. Desnecessário. Mas isso, gente, isso foi um ou outro, tá? Um caso ou outro. A grande massa maior e maioria eram de jogadores que me respeitavam. Eu me lembro uma vez
que era Atlético Mineiro e Botafogo, eu estava trabalhando na torcida do Atlético, na frente, né? Eu estava de capa de chuva, chovendo muito, cabelo escondido e tal. E aí eu fui pegar uma bola e os torcedores começaram: vem cá, seu FDP! Pega aqui essa bola, seu idiota! E blé, palavrão, fala pi, 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 pi. Eu peguei a bola. Quando eu levantei a cabeça, que eles viram que eu era mulher, foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vivi. Eram vários gritando, aquela coisa de torcedor, né? Eles todos fizeram assim, ó. É menina, é uma mulher. Eu fui embora. Eles ficaram chocados. Eles chocaram e pararam de me xingar. Eu nunca fui xingada assim de piranha, de essa piranha. Nunca, ainda bem. Hoje tem bastante gandula mulher, né? Tem muita. Lá no Newton Santos tem várias. O Temi, que é de São Januário, que treina os gandulas lá, ele tem... A maioria é mulher. É muita menina em São Januário. Eu fico vendo jogos assim pelo Brasil. Lá na Chape tem muita menina. Em Minas é só menina. Bastante, né? As meninas que trabalhavam ano passado no Newton Santos foram as que mais trabalharam no Brasil, né, cara? Porque o Rodrigo Pimpão, Diego Souza não acertava o gol, filho, só acertava lá atrás do gol. Aí as meninas têm que estar correndo para pegar a bola. Pô, impressionante. O Pimpão não acertava nem o gol. Eu posso falar de cadeira. Quando essa bola vai embaixo, cai naquele buraco, você xinga o jogador na tua cabeça num grau, porque você anda tanto para buscar aquela bola que, olha, a tua raiva de torcedor fica triplicada. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma curiosidade, cara. Eu fui, ano passado a gente estava frequentando bastante o Engenhão lá para acompanhar os jogos do Botafogo. Newton Santos, na verdade vai te bater aí, cara. Newton Santos. E acho que a gente assistiu, foi Atlético Paranaense, acho que foi aquela que o Pimpão, né, correu 40 metros e o cruzou errado. Voltou andando na sombrinha, só jogava na sombrinha. Só que depois eu fui com o Daniel, né? Foi assim, a gente foi uns 3 jogos seguidos, depois eu fui com o Daniel um jogo, e aí começou a voz da Fernanda no estádio, e foi a narração, e começou ela falar a escalação do Botafogo. E a gente já chegou meio calibrado, nós dois já chegamos meio calibrado no estádio, e ele continuou bebendo, daqui a pouco ela falou a voz do gatito, e saiu, mano, a gente começou a rir, que a gente não pô, ninguém, acho que todo mundo no camarote ali da Piero Guimarães começou a rir, porque ninguém esperava. Ô, Fernando, como é que foi para fazer essa voz, assim, esse gato lá do gatito? Como é que isso aí surgiu de você? Surgiu de alguém? Então, e Fernanda, já emenda também como aconteceu para você virar locutora do Newton Santos, né? Faz um pacote disso aí. Era um dia da mulher e eles me convidaram para ser locutora por um dia, por ser mulher e ser o dia da mulher. Eu fui e eu fiz do jeito que eu queria. Eu não segui o protocolo de locução. Qual o protocolo de locução é? Impostar voz. Não posso, porque eu não tenho voz para impostar. Ler um protocolozinho que você tem que ler. Tipo, paz no esporte. Essas coisas que todo mundo em estádio escuta. E a escalação é escalar o time lá do adversário e o time e o time do mandante. É assim. Eu virei para eles e falei, eu vou ler o protocolo aqui todo legalzinho e tal, mas na hora da escalação eu vou fazer do meu jeito. Não, Fernanda, faz o que você quiser e tal. E tinha o Eric na época. Então, nos jogadores que eu sentia, eu como torcedora sei qual é o jogador que eu quero que bote uma motivação maior. Eu não vou gritar para um jogador que a torcida odeia, porque eu sei que eu vou falar sozinha. Pimpão, gente, o Pimpão eu vou deixar, porque o Pimpão é um amigo querido, é o artilheiro de jogos internacionais do Botafogo ao lado de Jairzinho, enfim, vamos deixar o Pimpão para lá. E aí, eu tinha o Eric, e eu deixei o ponto alto da locução, para quem aí é locutor, sabe que tem um momento que tem que ser o ponto alto da locução, para o Eric. E aí, quando chegou na hora do Eric, camisa 11, olha o homem aí, Eric! E eu senti que a torcida, adorou aquilo. E daí você sai do estádio, você escuta as pessoas falando esse bordão ali, olha o homem aí, como eu falei para vocês, como eu sou apaixonada por bordões. E eu sempre fiz no Eric esse bordão, e fazia uns bordões tipo, nosso xerife, Carly, alguns jogadores eu botava, o gatito, não passa nada, gatito. E aí fiz o jogo da mulher,
Eles me convidaram para ficar para sempre, e obviamente eu aceitei, porque eu sou apaixonada por aquilo, não sei dizer não pro Botafogo, fui e comecei a fazer a locução desse jeito. Um belo dia, conversando com o staff do Botafogo, a galera da comunicação e tal, eu estava pensando, Fernanda, que a gente podia fazer diferente. Mudou o sonoplasta, né, o cara que mexe na mesa. A gente pode botar uma vinheta para cada nome, mas não para todos, para alguns. Falei, acho legal, uma coisa diferente, né? Então vamos fazer. O que a gente pode botar? Vamos botar pro João Paulo, gladiador. O cara é um gladiador, o cara sai sangrando do jogo. Aí era um barulho de espada. E eu apresentava o gladiador, João Paulo, aí vinha um barulho de espada. Vamos botar pro gatito um barulho de gato? Vamos botar. Aí tinha outros barulhos. A gente ia colocar pro Bochecha a música do Bochecha e tal, mas tinha que ter pro Pimpão, tinha que tocar balão mágico, né? Não tinha o Pimpão, ele não era titular. Ele não era titular. E aí a gente fez isso num jogo só. Isso que você escutou, Mário, foi num jogo só. Foi o primeiro e único. Era um jogo que o Botafogo, se não me engano... Eu sei que foi empate, eu tô tentando lembrar, eu sei que foi 1-1 o jogo. Não, acho que o Botafogo virou 2-1 no final. Não, foi derrota. Foi derrota. Foi derrota? Jogo de derrota. Foi. O Atlético estava time reserva, o Atlético... No final, foi o gol do Diego Souza de pênalti. Foi um gol que foi o Diego Souza de pênalti. Não, o Botafogo virou 2-1. O Atlético fez 1-0 no primeiro tempo. Foi um jogo, mas foi um jogo. Esse foi outro jogo do Atlético. Tá, Atlético Paranaense. Foi um jogo que não foi positivo para o Botafogo. Foi um jogo trash, como sempre, né? E aí, o que aconteceu? A gente deu azar, porque a gente escolheu mudar uma acústicazinha num jogo que o torcedor estava pé da vida. E aí, viralizou na internet de forma desastrosa. Normal, gente. Todo mundo aqui já virou meme. Eu já virei meme de forma positiva e de forma negativa. A gente que tá aí, tá com a cara tapa, é isso. Claro. E não dá para sentir quando toma um golpe, né? Não dá para só jogarem confete em você. E aí, aquilo viralizou de forma negativa. Foi uma coisa meio debochada. Aquela página Se Ficar Puto é Pior, que eu adoro. Colocou o vídeo lá, era um vídeo do telão do estádio vazio, porque embaixo do telão é a torcida visitante. E, se não me engano, era um Náutico da vida, tá? Era um time de menor expressão e não tinha torcida. Era uma coisa bem... Era. Foi uma derrota ridícula do Botafogo, o torcedor saiu pé, e aí postaram aquele telão no estádio vazio, a minha voz fazendo eco, porque... faz eco mesmo em todos os estádios, mas aí as pessoas falam que o Botafogo não vai, que não tem torcida. Eu acho que foi a Chapecoense. Foi isso mesmo, foi a Chape. E aí, aparece a minha voz feminina, e aí as pessoas falavam que era Chiquinha, falando do Chaves. Aí falaram um monte de coisa, né? O Botafogo decidiu parar de fazer essa vinheta em cima dos jogadores, do som, porque não deu muito certo. Mas se tivesse sido num jogo de classificação, ia virar moda. Ia virar moda. Você entende? O futebol é isso, gente. O futebol é isso. Você tem que ter um pouco de sorte também. Então, assim, a gente decidiu mudar num jogo desastroso. E aí a nossa própria torcida ficou brava. Se a gente tivesse feito uma coisa diferente num jogo que a gente tivesse classificado de forma épica, o do Botafoguense ia apostar com orgulho, os outros clubes iam começar a ver de forma diferente, iam talvez mudar também, e etc. E assim funciona o futebol, né? As pessoas adoram ir para os Estados Unidos, olhar e falar, nossa, eu fui num jogo da NBA que o locutor fazia isso, fazia aquilo. Aí você muda aqui, nossa, que brega! Nossa, eu fui ontem não sei aonde, uma fila enorme, mas fica 3 horas na fila da Disney e não reclama. Esse é o brasileiro, né, gente? Normal. Ô, Fernanda, vai ver. Eu ia perguntar para ela o seguinte, ela foi lapidada. Você ia, então não vai perguntar mais. Você falou que ia. Vou continuar. Claro. Ô, Fernandinha, você foi ali garimpada pelo José Carlos Araújo, né? E hoje você está num patamar diferente do que, claro, quando você começou. Hoje, quando você vai em outros programas, tipo o nosso, né? Tipo uma deixa, você já olha para as pessoas com o mesmo olhar que ele te olhava, com a mesma percepção? Você também procura talentos ou você deixa acontecer?
Então, eu adoro olhar as pessoas. E eu sempre fui assim, mas eu ainda não me acho na posição de procurar talentos para dar uma oportunidade. Porque eu não tenho essa como eu vou dizer, essa capacidade. Eu ainda não tenho um programa que é meu e eu contrato. Eu ainda não tenho, sabe? Eu não tenho isso. O que o Zé Carlos tinha era e ele tem depois. Autonomia diferenciada, né? Obrigada, Vitor. Essa é a palavra. Uma autonomia. O programa era dele, ele escolhia quem entra e quem sai. Ele me olhou, gostou de mim, eu quero ela trabalhando comigo. Então, ele tem essa liberdade profissional que eu ainda não conquistei. Eu não sou a mesma de 7 anos atrás, naturalmente. Mas eu ainda, infelizmente, não tenho esse cacife de chegar e... gostei desse Vitor, hein? Vou levar ele para trabalhar comigo. Eu ainda não tenho essa capacidade. Mas eu olho o tempo inteiro, eu assisto um jornal o tempo inteiro olhando para as pessoas, não só para dizer se é bom ou ruim, até porque nem quem sou eu, mas até para me espelhar. Caraca, o Mário fez uma pergunta maneira, de um jeito legal. Ele pegou um gancho que eu gostei, acho que eu vou fazer isso também. Eu sempre estou observando as pessoas muito por isso, porque eu gosto de ver essa diferença que a gente tem de levar um programa, né? O jeito que vocês levam aqui, e eu participei de um outro programa, o jeito que eles levavam lá, às vezes a gente tira do que as pessoas fazem para o nosso próprio programa. Tem um cara que hoje eu olho e fico babando assim no jeito de comunicação, que é o Thiago Leifert. Eu acho ele incrível. Ele tem uma leveza de apresentar. Quando você fala leveza, não sei se vocês já apresentaram um programa sozinhos, né? Aqui vocês apresentam, mas é de uma forma coletiva, né? Mas você sozinho, você apresentar o programa, quando você tem um editor-chefe no seu ponto e você tem que bater o tempo certo, a condução certa, e o Ibope está caindo, você tem que mudar o assunto, o Ibope está subindo, você tem que continuar, etc, etc. E aí você tem um monte de coisa para você cumprir, e ao mesmo tempo você tem que lidar com as pessoas, com o seu público. E o Thiago Leifert faz isso de uma forma leve e genial. Eu acho incrível. Eu fico vendo o Big Brother ou o The Voice, ou o que ele apresenta, só para ver o Thiago Leifert. Eu acho Você tira pela Copa do Mundo, né, Fernandinho? O que ele fez lá nas pausas dos jogos da Copa do Mundo, o cara revolucionou a maneira de apresentar o futebol, né? E no mesmo tempo que o Escobar, né? Os dois chegam num momento, o Escobar no Rio de Janeiro e o Leifert em São Paulo, os dois ao mesmo tempo, num jeito diferente, um Globo Esporte completamente quadrado, porque é um programa quadrado, um programa de 50 anos, ou 30, não sei quanto tem, mas que você lê um TP e chama o VT, lê um TP e chama o VT. E aí você, quando consegue colocar a sua personalidade num programa que já está encaixotado há tantos anos, essa pessoa é genial. E é o Escobar, e é o Thiago Leifert, e aí fica de escola pra gente, né, que trabalha com isso. A Fernanda falou de diretor no ponto. Eu vou contar uma história aqui. Mas de novo, rapaz. Eu me contei. Conta. Aqui, que a Fernanda não tive oportunidade de falar para ela ainda. Quando eu estive lá no programa dela, no SBT Esporte Rico, eu fui lá com o Leandro, né, na época do seu Armando, lá quando saiu. Eu lembro. Aquele áudio do seu Armando, Evita e Mário, vocês não sabem dessa, não, nem a Jaque. Essa é nova. Aí, a primeira coisa que a Fernanda chegou, virou para mim e perguntou assim: ô Brunão, o que falta para o Fluminense ganhar? Perguntou para mim, aí eu virei para ela e falei assim: qualidade. Porra, no meio do programa ao vivo, hein? Aí, ela me olhou assim, eu não sei se ela vai lembrar disso, né? Porque faz programa todo dia, é complicado, mas aí ela olhou para mim assim, eu falei: eu explico. É porque o time do Fluminense, ele tem um bom trabalho, Fernando Diniz ali, tem um bom toque-bola, mas não consegue botar a bola dentro da casinha. O problema do Fluminense é fazer gol. Aí o Leandro falou assim: mas o Pedro tá voltando aí, que na época o Pedro ainda estava no Fluminense, estava machucado, né? E aí o Rogério falou assim: não, cara, o que ele tá tentando dizer é que realmente o Fluminense vem com dificuldade de fazer gol, tá com esse problema. Aí quando acabou, voltou para a Fernanda, provavelmente o diretor deve ter falado no ouvido dela, e ela falou assim: o ataque do Fluminense vem funcionando maravilhosamente, fazendo seus gols. Gente, e aí... às vezes, não, esse tipo de coisa eles nem me orientam a falar. Eu falo porque eu penso no meu público, né? Eu, se sou tricolor,
Tô vendo não, mas eu não falei, Fernanda, anti-Fluminense, não. Pelo contrário, eu falei. Eu não me lembro, mas. Eu falei assim, o que eu achava realmente, tanto que aconteceu, que 2 meses depois, eu até brinquei com o pessoal, falei assim, isso aí é porque eu sou treinador e eu enxergo lá na frente. 2 meses depois começou a sair reportagem em todos os sites. Se você jogar no Google aí, você vai achar que o Fluminense não fazia gol, né? Tinha uma qualidade com Everaldo, quem me lembra? Não vou lembrar, lembra aí, Mário? Everaldo, Ione e Luciano. Isso aí, Everaldo, Ione Gonzalez e Luciano. E aí começou a sair matéria em tudo que é lugar. Eu lembro que o Mário eu falei esse negócio, porque a gente já fazia o canal, eu falei, pô, Mário, aí, tá vendo? Agora tá todo mundo me dando razão aí, que o Fluminense não fazia gol. E o pior é que eu sou tricolor, então eu sabia do que ele estava falando. Mário, na época que tinha o DJ Lindão, o Luciano, o Fluminense fazia gol. O Fluminense começou a não fazer gol quando eles saíram, né? Que eles saíram. Não foi, não, Fernanda, não foi, não. Não? Eu não me lembro, gente. Eu tô falando porque eu vou dizer assim, a gente debatia, a gente na época tinha o canal, o Boleiragem Carioca, que eu fazia com o Mário, né? Então a gente fazia lá todos os pós-jogos, né? E pré-jogo, pós-jogo, e aí a gente tinha esse negócio do Fluminense não fazer gol. Eu até brincava com o Everaldo, só corria, tinha que fazer maratona. Tanto que o do Fluminense aí tá encostado no Corinthians, lá não joga. Luciano foi pro Grêmio e o Ione Gonzalez agora tá no Corinthians, né? Isso. Mas eu sei que foi a brincadeira, porque foi isso, porque eu falei, e tu falou do diretor, eu lembrei. Provavelmente deve ter tomado um toque. Ele falou assim, porra, o que esse moleque tá falando aí? Mas não me conhecia. Eles não fazem isso. Tem editor-chefe que faz, mas o meu maravilhoso Big Boss, ele não briga comigo nesse sentido. Lá o convidado tem a liberdade de falar o que quiser, né? Se você acha que o ataque do Fluminense não funciona, não vou mentir. Às vezes eu, como condutor ali e pensando no cara que está me assistindo do outro lado, às vezes eu quero botar o contraponto, às vezes eu nem concordo com o negócio, eu ponho um contraponto para eu estimular a sua reflexão, eu te induzir a falar o contrário e ter um ponto de X e um Y. Porque, na boa, você vê um programa de televisão onde todo mundo tem a mesma opinião, não é legal. Claro. Você tem um programa de televisão onde, às vezes, você só mete o pau num time, também não é legal. Tem que ter um contraponto. Então, em algum momento ali, eu não me lembro, Bruno, não me lembro, mas em algum momento eu devo ter sentido alguma coisa. Como eu falei no começo do programa. Ou sentindo ali o que os outros meninos iriam falar, e talvez você falar que não, eu falar que sim, alguém falar que não, eu não sei. Esse novo programa, Fernanda, como eu falei no começo, ele foi criado nesse intuito mesmo, da gente debater futebol, cada um expressar a sua opinião, o Ninja vem rasgando, que é o estilo dele, e a gente começou fazendo essa situação. Só que aí veio a quarentena e a gente teve que se adaptar, né? E ele, por ele não se achar jornalista, né? Porque ele o negócio dele é de humor lá, do canal do Ninja, que você conhece bem, e a gente aqui, todo mundo, né, é jornalista, está se formando em jornalismo, então ele está nessa situação agora, ele está meio afastado, voltando. A nossa proposta bobagem, né? Também mas isso aí a gente já explicou pra caramba, agora estamos falando até no ar, já falamos pra caramba pra ele. Já até desenhou na louça pra ele. Já. Isso não tem nada a ver, mas a gente respeita. Tempo para poder pensar. A gente respeita a opinião dele, que ele possa estar voltando aí mais pra frente com a gente. Então, chutando pra fora, veio com esse intuito. E a gente, como você sabe muito bem, no meio aí a gente tem que se adaptar. E a gente está se adaptando para isso. Eu acho engraçado, às vezes vem os convidados que foram no programa, até um telespectador falando, mas por que você falou isso? Gente, às vezes nem eu sei depois. Depois eu ver, eu posso até lembrar o que eu tenho pensado na hora. Mas às vezes eu falo até uma coisa que eu nem tenho, é uma opinião minha, só para instigar quem está ali. O meu papel como apresentadora, quando eu era comentarista, e como eu sou na rádio eu sou comentarista. Então na rádio não tem essa de instigar. Na rádio eu dou minha opinião e ponto. Mas na TV, como eu sou apresentadora, eu tenho que conduzir, o programa vai ter sempre a minha cara. Então, se eu sou aquela apresentadora que só concordo, aquela apresentadora que só balança a cabeça, que só faço uma pergunta e não devolvo, eu não sou uma boa mediadora. Então, às vezes ali, como apresentadora, eu às vezes dou uma opinião que nem é a minha. Mas eu faço isso só para alfinetar Vamos supor, eu sei que o Bruno eu sei que o Mário é Fluminense.
E eu sei que ele tá todo felizinho, que o Fluminense, sei lá, contratou 2 caras bons e tá fazendo gol. Aí eu posso... E é a minha opinião. Vê a cara dele de triste, né? Sabe que isso não é verdade. Não é. Não é para ninguém aqui. Não sei quem é que tá rindo. Ninguém pode rir aqui nessa conversa. E aí, até o Flamengo tá pegando dinheiro emprestado. Aí eu vou achar isso, mas eu vou pensar, vou falar um negocinho aqui lá de trás, porque eu quero instigar ele. Eu quero que ele fique revoltado comigo. E não é nada combinado. Não vou combinar, Mário, vou falar isso. Não, eu não combino nada com os meninos. Sai tudo ali na hora. Então, eu sei que o Casé vai ficar bravão com o Vasco, eu vou cutucar o Vasco. Eu sei que o Ruggeri é flamengocentrismo, que o Flamengo no centro do mundo, eu vou cutucar o Flamengo. Então, assim, às vezes nem eu sei por que eu falei um negócio, mas eu falei para instigar vocês, ou para discordar de vocês, mas ou para aumentar a audiência. Não, talvez é porque tu não esperava a minha resposta, porque eu dei a resposta primeiro, tu não esperava a minha resposta. Não, e é isso que faz o programa andar também, né? Essa dinâmica entre vocês ali, o programa ficar super agradável e para as pessoas... Não, e a gente falando, né, Mário, esse negócio do programa, hoje a Fernanda apresenta lá o programa do SBT Esporte Rio, com 4 pessoas, né, do humor, vamos botar assim, né, que Felipe Ruggeri, que já esteve aqui com a gente aqui, é um cara sensacional, Smigol, né, Pedro Certeza e Casimiro. E como é que é trabalhar com esses caras, Fernanda? Eles são sensacionais. Eu sou apaixonada por todos eles, cada um tem seu jeito. E, assim, quando a gente apresenta um programa, a gente tem que conhecer cada participante. E não adianta nada eu apresentar um programa e eu não saber o que o Vitor gosta de comer, o que o Vitor faz, o que deixou ele bravo no jogo do time dele ontem, o que fez ele feliz. Eu não vou conseguir tirar o máximo do Vitor, sabe? Claro, fazendo um programa do jeito que a gente faz, que é um programa bem escrachado, é um programa bem sincerão, não tem, é bem quadradinho, encaixotado, não. Bem liberal. Que é exatamente. Então, eu gosto de... Isso, Jaque. Eu gosto de bater um papo com eles, de entender. O Rudy e o Smigol são meus amigos há 5 anos. A gente é sócio na rádio. Então, assim, eu já sei tudo que cada um gosta, não gosta e tal. O Pedro e o Casé, eu conheço eles há 1 ano e pouquinho. Então, esse processo de conhecimento no início, para mim, eu era sedento para mim, porque eu queria muito conhecê-los para a gente ter essa intimidade no ar. A pior coisa que tem é você assistir um programa que você vê que a apresentadora não se dá bem, ou o apresentador, com o participante. Né? Porque às vezes a gente até vê eles discordando. Não é o problema. A gente, eu e Mário, a gente consegue levar bem, assim, a gente não se gosta, mas a gente consegue levar bem. Agora, tudo bem vocês não se gostarem, mas vocês não se conhecerem, não é legal. Vocês não se gostarem, pode. Porque isso dá até ibope. Um sai faísca com o outro, mas vocês se conhecem. Vocês não se conhecerem, eu não acho legal. Aí fica uma coisa meio durona, né? Então, não, assim, chega uma hora no programa que até um vazio, Não, isso é muito importante. Por quê? Qual foi a indireta, Jaque? Já conversei com você no privado. Eles falam que eu sou misteriosa, essa é a questão. Eu falei que mistério é esse, gente? Ela só é discreta. Deixa ela, gente. Ela só é discreta. Já tem um aqui que sempre, todo programa, ele mandava recadinho para você, que está até sumido. Rodrigo Araújo. Ele ficou triste. Ele mandou o primeiro. Ele mandou o primeiro hoje, é verdade. Mas sumiu. Tá aí. Ele fica interagindo, hoje ele não está interagindo mais. E o Mário, lá no SBT Esporte Rio, tem 2 flamenguistas, um vascaíno e um botafoguense. Vou mandar currículo para lá, os tricolores aí, você, o Ninja. Eu virei Fluminense também, filho. Vou virar Fluminense também. Ninguém pra falar mal do tricolor, nem bem, nem mal, pô. Tem que ter algum tricolor lá. Eu não gosto disso, pô. A gente até entrou num processo, um tempo, foi até o tempo que o Bruno foi lá, de achar um tricolor para ter... Para ter esse momento, mas acontece que o negócio de dinheiro, sabe? Tava bem curto. E para botar um tricolor, tinha que tirar um rubro-negro. Aí eu falei pro meu chefe, poxa, a gente já fez uma equipe legal aqui, pô, vai tirar o Smigol ou o Rudy para colocar um tricolor? Aí ele, não, então vamos deixar assim mesmo. Então vocês falam também, vocês parem do Fluminense. Aí a gente tenta falar do Fluminense. Não, mas pelo estágio eu viro tricolor e vou de graça, não tem problema.
Eu também. É só pelo estágio, só para aprender lá, pô. Então, a Fernanda lá no programa dela perguntou qual era meu time, eu falei que eu era profissional. Mentira, eu sou fluminense, todo mundo sabe disso. Tem essa coisa, né? Hoje é mesmo. Fluminense de 85 aí, pô. Eu tinha 2 anos, eu não lembro. Mas, e tem essa coisa, né, de não falar o time, né? O Bruno que é assim aí, ó. Não fala o time. Não fala, não. Não, quase nada. Todo mundo sabe meu time. Antigamente ele só gravava com o uniforme dele. Agora que ele mudou. Era só de Flamengo. Então é tipinho, né? Porque quando ele chegou lá na SBT, a primeira coisa que eu pergunto para quem participa, eu chamo antes, né? O Bruno sabe. Conversa para tentar tudo apertado, né? Aí eu falei, posso falar seu time? Ele, não fala meu time, não foi? Aí eu falei, eu ainda estava em processo de mudança, entendeu, Fernanda? Ainda trabalhava com futebol. Então, pra mim, trabalhei 6 anos no Botafogo, trabalhei mais 1 ano e pouco no Vasco. Então, esse negócio é problemático. Eu sei como é que é. Mas eu guardo na boa segredo. Você vira pra mim e fala assim, não fala meu time, eu não falo. Aí o Mário não pode falar que o Mário é Fluminense. Eu não vou falar. Mas o Smigo, o Ruggeri, o Casemiro, o Pedro, não estão nem aí. E aí lá, o Tricolor aí, eu tava com medo. Eu falei, gente, presta atenção. Ninguém sabe o time do Bruno. Vocês não... Pedro, certeza? Olha pra mim. Não pode falar o time do... Ô, Felipe, não pode... Tá bom, Fernanda, a gente não vai falar, não. E eu fico o programa inteiro nervosa, né? Com medo de falar, sabe? Escapulir um time do cara, né? Eu guardar segredo, eu guardo. Comigo não tem esse negócio de esconder time, não. Eu sou fluminense mesmo. Obviamente que, como você é profissional, você tem que fazer o melhor para qualquer um dos 4. Falar bem dos verdade. todos, né, Mário? Falar bem de verdade. Mário. Mas nesses anos todos aí, né, de futebol, trabalhar em time de camisa, de time grande, eu parei de me manifestar, né, do meu time. Parei mesmo. Teve 2 jogos que eu não aguentei. Eu tive que manifestar. Tomei chamada nos 2. Foi o Flamengo e Santos, de aquele 5-4. Eu trabalhava no Vasco, né, em 2011. E quando eu botei o ando lá, subiu a janelinha do Facebook. Né, pelo computador, subia a janelinha aqui. Sabe, trabalhar no Vasco, né? E em 2013, Flamengo campeão em cima do Flamengo campeão da Copa do Brasil, tirou o Botafogo 4-0, né? Naquele 3 gols do Hernani. Né, eu me segurei para não botar nada, não me segurei. Quando foi às 2h30 da manhã, não estava aguentando mais. Botei só aquela foto do Souza, aquela que ele faz chorando, que ele zoou o Botafogo depois no jogo da Libertadores. Ela postou, subiu a janelinha na hora. Porra, Castanha, tu sabe trabalhar no Botafogo, né? Isso eu falo, foi Maurício Souza, que hoje é treinador do Flamengo, do Sub-20, e veio me dar... Que isso, Maurício? Eu não tô botando nada. Não, o Souza botou essa foto do Souza chorando aí. Eu falei, sei lá, a tia dele morreu, sei lá porque ele tá chorando. Porra, você vê, pô. Mas, Bruno, no jornalismo, eu nem vejo problema nenhum em falar time, não vejo. Até porque somos todos... Aqui, a gente só tá aqui porque a gente ama futebol, a gente torce para um time. Não eu gosto de futebol, torce para quê? Pro América. Não, você torce para um time de maior expressão. Claro que tem torcedor do América, como o Escobar realmente é torcedor do América. Ele não é tipinho, não, ele é. Não, ele mas é fanático. Essa nova geração de 20 e poucos anos para cá, difícil ser um torcedor, ele pode ser... Eu tenho um amigo que é América, mas ele também é Vasco. Porque o pai é América, ele continua as tradições do clube, mas ele tem um time de maior investimento, que na boa, ninguém mais é maior investimento, só o Flamengo, né? Tem que falar investimento, né? Mas a gente tem que usar essa palavra, para não falar pequeno e grande. Mas dentro do futebol, você trabalhando no clube, não imprensa, esquece imprensa, no clube, treinador, profissional, preparador, eu acho chato você falar seu time, sabe? A gente que trabalha em clube, Bruno que já trabalhou, eu que trabalho, o clima do clube é diferente. Se a gente sabe do clube que o fulano é Vasco, tem olho torto, porque o clube, gente, tem sócios que frequentam o clube, que você cruza com os sócios. Sócio mesmo, o cara que vai na piscina, o cara que vai não sei aonde. Então, é mais delicado, eu acho, falar o clube que você torce quando você trabalha dentro de um clube de futebol. Agora, na imprensa...
Dá para falar. O locutor esportivo é mais complicado também, né? É verdade. Eu concordo com você. Por exemplo, todo mundo sabe que o José Carlos Araújo é tricolor. Todo mundo sabe. Mas ele não fala isso o tempo inteiro. Não fala. Diferentemente do Gilson e do Gerson. Eu vi até uma reportagem que a própria Tupi fez, né? Para saber os times dos locutores. Aí o cara perguntou para ele assim, mas por que você nunca fala seu time? Aí, porque nunca ninguém me pergunta. Não, mas os caras também... Os caras chegaram numa altura, foi igual o Galvão Bueno falou essa semana aí. Depois de tantos anos de carreira, já está consolidado, os caras já estão mais para perto de se aposentar do que eu, né, meu irmão? E aí eles falaram, tirando o Penido que semana passada aqui com a gente aqui, falou que era Flamengo e Botafogo, e todo mundo sabe que o Penido é Botafogo. Todo mundo sabe que o Penido é Botafogo. Todo mundo sabe. E a gente não vai falar nada na frente do nosso convidado, né? Mas a gente que é torcedor, a gente sabe o time do Galvão há pouco tempo. O Galvão não falava o time dele. Eu duvido. Todo mundo desconfiava, né? Mas ninguém falava, nem ele. Eu duvido que se há 10 anos atrás, que ele era mais ativo, hoje ele é menos ativo, ele só narra o filé mignon. Há 10, 15 anos atrás, quando ele era mais ativo, ele estivesse narrando lá o time, sei lá, do Fluminense, pro Mário aí, do Botafogo pra mim, e Flamengo, e a gente soubesse que ele era Flamengo, eu duvido que se ele narrasse um gol, você é bravo ali no jogo, aquela coisa de torcedor. Pensa você, torcedor, não você agora aí com fone no ouvido, tranquilo. É gol do Flamengo, de forma sensacional. Você vai falar, seu flamenguista, eu vou trocar, tá dando azar. Fernanda, mas isso é até hoje. Então, até hoje, assim. O locutor, se ele pudesse se preservar um pouquinho, eu me preservaria, se fosse. Mas o bom do Castanha é que ele pega o locutor dele, faz um programa de Flamingos e leva o cara. Não, vem participar comigo. Arrebentou no começo de carreira já o locutor dele, já. Ah, entendi. Já falar o time, já. Já explanou o cara, já futou. Já chega jornalista aqui, ó. Deixa eu fazer só ele não fala, já que, só para não perder o gancho, ele não fala que lá na rádio, na transmissão do jogo, quando ele foi narrar o gol contra o Fluminense, ele foi narrar narra gol. Não era clássico. Aquilo ali não é TV time, TV Fluminense, TV Vasco, TV Flamengo, não, aquilo ali é rádio. Tava fazendo eu e ele o jogo, eu falei, verdade. Se você voltar de carona, tu narra aí. Não, é o maior desafio para quem é jornalista, é muito apaixonado e tem muita raiva de um time. Todo mundo aqui tem uma raiva muito grande de um time, normal. Todo mundo tem, a gente não precisa falar qual, mas a gente tem. É muito difícil a gente contornar isso. Até porque, dependendo do time que você tem raiva, é o time que você menos sabe. Você tem que estudar mais. A história para ter gancho, o time em si, até a cultura do time. Os times têm traços culturais, né? Então, o maior desafio, eu acho, do jornalismo esportivo para mim foi esse. Pegar esse time, que é o que eu tenho ranço, que eu não vou falar qual é. Fernanda, de repente, esse time que você tem ranço, eu também tenho. A gente pode falar disso. Ou não. Eu tenho uma dica, né? Então, aproveitando aqui ainda o gancho sobre time, em algum momento da sua carreira, você acha que foi prejudicada por ser botafoguense? Não. Talvez. Pelo contrário, né, Fernanda? Não, talvez assim. Não, eu posso estar prejudicada, não. Então, no início, prejudicada não, mas mais dificuldade de conquistar um público. Porque eu já cheguei com uma casca de torcedora. Eu não podia ter a opção de falar meu time ou não. Todo mundo sabia porque eu estava ali. Eu cheguei ali por causa do Botafogo. Tem gente que até hoje me chama de... você é aquela menina do Botafogo. Não sabe o meu nome, mas sabe que eu sou botafoguense. Então, se tem alguém que vai ser zoada na esquina pelo cara da banca de jornal, pelo porteiro do prédio da esquina, pelo guarda de trânsito quando o Botafogo perder, esse alguém sou eu. Todo mundo sabe que eu sou Botafogo. Podem não saber meu nome, mas sabem o meu time. Então, quando eu chego no jornalismo, eu não tinha como não dizer o meu time. Então, eu já chego como a torcedora. E o meu maior medo, Jaque, era ser a torcedora chata. Sabe aquela pessoa que só fala do time? Que você, quando não torce pro time, você acha chato. Pô, cara, essa garota só fala do Botafogo, esse cara só fala do Flamengo. Pô, esse cara só fala do Fluminense, que louco, não fala de outro time. Então, assim, foi uma dificuldade eu conquistar as outras torcidas com credibilidade.
que é o cara que é tricolor, o Mário, colocar no meu programa para ver o que eu vou falar do Fluminense e confiar no que eu for falar. O cara que for vascaíno, desculpa, um beijo em todos por tudo que eu fiz para vocês, mas esse mesmo cara que já me odiou, já xingou minha mãe, ele ligar a televisão e ver o que eu tenho a dizer do Vasco dele e confiar e falar, a Fernanda Maia falou que pagaram o salário do Vasco que estava atrasado e confiar em mim. Então, assim, eu tive dificuldade em relação a isso. Por eu já chegar com uma casca de torcedora, eu tirar essa roupa de só falo do Botafogo, foi uma dificuldade, e conquistar as outras 3 torcidas. Eu não me senti que fui prejudicada, mas eu tive dificuldade por isso, entendeu? Aí, galera, a gente precisa encerrar. Alguém tiver uma coisa para pontuar e tem que ser rapidinho, já temos o horário. Fala, Mário. Eu quero falar que é daquela enquete que a gente fez aqui entre nós da mesa aqui, que pode falar para a Fernanda, não pode, Castanha? Não lembro, não pode. É que a gente entrou aqui antes, a gente estava falando sobre as revelações que o Botafogo fez. E nos últimos 20 anos, a melhor revelação que o Botafogo fez foi a Fernanda Maia. Camisa 10, né, cara? A Fernanda já fez mais pelo Botafogo que muito meio campo que já passou pelo Botafogo. Ai, gente, olha. A penúltima revelação foi o Almir. Nossa Senhora. Ô, Fernandinha, só pra você ter ideia, meu pai e meu irmão são botafoguenses. A gente vai jogar botão, camisa 10 do Botafogo é Fernanda Maia. Ai, mentira, gente. Tem um dos últimos áudios aí do Ninja, que ele fala, né, dando uma zoada no Botafogo, que ele fez do Honda a favor, a Fernanda escutou lá na rádio, né, o do Honda. E agora ele fez eu não sei qual foi, mas foi contra, né, que ele fala, a estrela é solitária. O mascote é um menininho que faz xixi na rua. Então... Mas a gente... Mas é o Ninja que faz isso, não é o Castanha, é o Ninja. Ah, entendi. É só a roupa para falar dos outros, né? Não fui eu, não. Foi meu eu lírico. Sei, conheço bem. Mas, assim, a gente fica rindo, mas se a gente parar para pensar, né, nos últimos anos do futebol carioca, a gente vem aos trancos e barrancos, né? A gente teve um Fluminense bem vitorioso 10-12, mas que tinha um dinheiro externo muito forte. E quando sai esse dinheiro, o Fluminense passa uma dificuldade. A gente tem um Vasco que eu fico brincando com meu marido quando ele tá bravo comigo. Ele é muito vascaíno, muito mesmo. Eu fico brincando com ele que eu enterrei uma cabeça de porco em São Januário. Porque naquele dia daquele jogo, o Vasco era super favorito para ganhar. O Vasco vinha bem. O Vasco bateu na trave do Campeonato Brasileiro de 2011. Para mim, foi até, né? A gente sabe que o Vasco, se não fosse prejudicado pela arbitragem, o Vasco poderia levar aquele campeonato. O Vasco, logo depois daquele jogo, é eliminado com aquele gol do Diego Souza, que ele perde cara a cara com o goleiro Cássio no Corinthians. E depois disso, o Vasco não fez mais nada. Aí eu falo para ele que eu enterrei uma cabeça de porco em São Januário. E a gente é bom que a cada programa que a gente faz aqui, a gente vai descobrindo os culpados do Vasco, né? Porque o Sandro Gama teve aqui há 2 programas atrás, falou que o filho dele nasceu em 2008, Vasco rebaixado. O outro filho dele nasceu em 2013, Vasco rebaixado. E ele falou que a mulher dele estava esperando gêmeos. Então já... Não, mas a gente olhar o Botafogo, há quanto tempo não ganha um título de expressão, né? O Flamengo, a gente viu em 2009, venceu, tirando essa parte agora, que houve uma reformulação financeira, né? Até antes, o Flamengo ganha em 2009 com fora de série, como Adriano Imperador, Petkovic. Se não fossem jogadores fora de série, o Flamengo não ganhava. Você ter um fora de série faz você vencer, mesmo você estando quebrado financeiramente, com o salário atrasado. Se o cara quer jogar, o cara joga bola. A gente tem um Atlético Mineiro que ganhou uma Libertadores com quem? Com fora de série, que é o Ronaldinho Gaúcho. A gente tem o Santos que tem Libertadores com 2 fora de série, que é o Pelé e o Neymar. Não tem Libertadores sem esses 2 caras. Então, assim, o fora de série, quando é fora de série mesmo, ele ganha título. Foi o que aconteceu em 2009. Para mim, Adriano Imperador é um fora de série. E aí a gente vê o Flamengo reformulando financeiramente e a gente começa a se desesperar por Botafogo, Fluminense e Vasco. Ou eles se organizam financeiramente, acaba essa palhaçada,
ou então a gente vai começar a ver um cenário como o futebol espanhol, que tem 2 times que brigam todo ano, são só os 2, e os outros times brigam por nada. Infelizmente. É isso aí. Fernanda, obrigado. Mário, olha a hora. A realidade é se a gente pegar 3 de cada time e montar 3 do Fluminense, Botafogo e o Vasco, e montar um misturadão ali para enfrentar o Flamengo, vai ser difícil também de ganhar o Flamengo. Eu posso pra você falar, ver o nível que o Flamengo alcançou. Se a gente chegar e pegar um jogo da seleção brasileira, e colocar contra o Flamengo, a gente vai ter um jogo bem disputado, quiçá não o Flamengo ganhando. E quiçá as pessoas falando que Jorge Jesus pode treinar a seleção brasileira. Vendo aí, Mário, isso que é um comentário sensato e consciente, sem clubismo. Você entendeu isso, seu Mário Bessa? Cara, eu entendi. Só que é difícil não ser clubista, né? Meu time, eu tô com a saudade do Fluminense, cara. Eu sei, de chorar porque perdeu. Ele me irrita muito, mas dá uma vontade de chorar, irmão. Ô, Mário, você é casado? Mário. Teu ídolo no Fluminense, Mário. Meu ídolo no Fluminense hoje, atualmente? Digão. Ô, Mário, você é casado? Não. Não tem namorado, um flerte, nada? Ela não, tem uma namorada, mas ela não atua no Fluminense. Então, você deve estar se desentendendo mais com ela, sabe por quê? A gente joga uma raiva grande em cima do nosso time. Porque ele perde, a gente fica pé e tal. A gente acaba transportando essa raiva pro nosso cônjuge. Então, se vocês estão com um problema no casamento, no relacionamento, gente, é só o time voltar a perder que só passa rapidinho. Seu problema muda o foco. Você tá pé da vida com outra coisa. Só que agora eu sinto saudade do Fluminense, porque agora a briga é só com ela, entendeu? Então, é isso. Aí o Fluminense volta a perder, é igual eu com o Botafogo. A gente tá tranquilo, porque a gente tá pé da vida com o Fluminense, é com o Botafogo. Exatamente. Ô, Castanha, só dar um recadinho aqui do Vitor. O Vitor Araújo está aí na... O Vitor é o Vitor que tem um SGS Soluções, é um camarote lá da Botafogo. Ele me mandou aqui no WhatsApp, acho que a internet dele caiu, não sei, que quando voltar a pandemia, tá todo mundo convidado lá para assistir no camarote dele lá. Que legal. Já mandou para mim também o camarote da Pedro Guimarães lá também, né, da Rádio Pop Rio, mandar um abraço lá, Armando, Alexandre, todo mundo, Jonas, Marcelo, dando sempre aquela moral pra gente. Pessoal, o papo tá muito bom. Não, deixa eu só fazer uma pergunta. Claro, você vai falar. Eu tô olhando aí 1h26, eu tenho mania de olhar a hora, né? Apresentadora, você tem 3 minutos para finalizar. Eu juro que o meu agradecimento vai ser rápido. O Armando aí do Pinhão Guimarães foi o que inspirou o áudio? Ih, joguei a bomba e foi embora. Não. Mas ele gostou. Sei, porque sempre tem uma a gente não estava trabalhando lá ainda, não. Tá bom. A gente não estava lá ainda, não, quando foi o Armando. Para falar a verdade, o Leandro fala que ele não sabe o que ele falou Armando, ele não sabe o que ele falou saco de farinha, ele não sabe o que é o rosto, nem Botafogo. Acho que é uma entidade que bate nele, entendeu? É verdade, eu também conheço o Leandro. Porque essas inspirações, assim, tem muito áudio que a gente monta durante o dia, a gente vai montando situações que vai acontecendo, mas tem uns que vem aquela inspiração que ele acorda 5h da manhã, 6 horas, e já manda um áudio para mim já pronto. É inspiração, é a entidade que bate nele. Eu já falei, ele começa a rir, mas eu acho que é uma verdade. E seu Armando foi assim, né? Então foi de manhã cedo, cedinho, foi tudo. Galera, Fernanda, obrigado demais. Né? A Fernanda está lá no SBT Esporte Rio, também na Rádio Mix. No Engenhão não está agora, porque não está tendo jogo do Botafogo, mas também se encontra lá. Eu não estou no Engenhão há muitos anos. No Newton Santos. Newton Santos. E você encontra lá também o Instagram da Fernanda, é Fernanda Maia, Fernanda Carelli Maia, né? Fernanda Maia Carelli. Fernanda Maia Carelli, também você encontra lá. Fernanda, muito obrigado. A gente podia ficar aqui por horas aqui, porque o papo tá bom, tá agradável. Muito obrigado mesmo. Espero ter você aqui em outras oportunidades, mais para frente aí, quando o campeonato voltar, para a gente debater futebol. Eu já vi que você gosta de debater futebol, e agora a gente não tem oportunidade para isso. Como também, a gente também está disponível aí para quando a Fernanda quiser convidar a gente, né, Mário? Né, Vitor? A gente também no SBT, muito bem. E lá, estão convidados. Quiser falar do Ganso. Lá é uma zona arrumada, né? Você deve gostar bem do Ganso. Um beijo para você, Vitor. Um beijo para você, Mário. Beijo, Brunão, um beijo. Para Jaque, que está com a internet discada dela, que deve estar daqui a pouco, quando der meia-noite, que fica um centavo, né? Direto. Aí, voltou aí. Caiu de novo. Beijo, Jaque. Voltou. Aí, Jaque, um beijo para você, Caiu.
Jaque, que é uma querida, uma guerreira, uma menina super dedicada, sabe? Que quer crescer e já cresceu. É maravilhoso. Eu adoro ver mulheres assim, desse jeito no futebol. A gente engrandece os programas, sim. E Jaque tem a voz dela feminina por aqui. Muito orgulho de você, viu, Jaque? Beijo para vocês. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Faltam 30 segundos, Brunão, se vira. Não, obrigado. Fernanda, obrigado mesmo. Foi muito bom esse papo aí. Valeu, Vitão. Mário, Jaque, depois tu vê na gravação aí que ela te encheu de elogio aí, não vai dar tempo para responder agora, não. Então... Fernandinha, muito obrigada pela participação, tá? Qualquer hora eu apareço lá no SBT, na Mix, vou dar um oi. Pode aparecer. Tá Com bom? certeza. Obrigada. E valeu. Sempre aqui, tá? Um beijo. 4, 3, beijo. 2, beijo para todos. Deixa seu like, feliz tudo aí, ano. inscrição, tudo pra gente aí. Valeu, a gente volta amanhã com o DJ Malboro. Amanhã tem funk aqui pra galera dançar. Pensei que fosse o DJ Lindão. Tchau. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Beijo. Encerra, papai! Já apertei pra caramba.